O cobre teve um início de ano difícil, despencando para uma mínima de 5 anos. Mas qual é a situação do metal no momento? No Commodities Corner de hoje, vamos falar sobre o assunto com a analista de pesquisas Simona Gambarini. Bem-vinda, Simona. O cobre teve um 2014 difícil, com a desaceleração da economia chinesa, as preocupações com o crescimento global, o excesso de oferta, entre outros fatores, que pressionaram o metal no início do ano. Como deveríamos interpretar os relatórios de queda na demanda? A demanda não parece estar caindo, porque o Grupo de Estudo Internacional do Cobre acaba de divulgar alguns dos números para 2014. E eles já estavam esperando alguma queda na demanda e excesso de oferta. No entanto, descobriu-se que o mercado estava em déficit de cerca de 3% da demanda. Muitas vezes acontece que um aumento da oferta é superestimado e do lado da demanda, muitas vezes espera-se que a China consuma menos do metal. Isso não foi o caso no ano passado, não foi o caso no ano anterior e não esperamos que seja o caso este ano. Por exemplo, no ano passado, a demanda da China aumentou cerca de 17%, um aumento muito significativo. Portanto, o problema não é a China. Talvez a demanda do resto do mundo não tenha aumentado tanto. No entanto, ao mesmo tempo, este é o terceiro ano de déficit. Além disso, os preços muito baixos estão levando alguns produtores a reduzir a produção, ou, pelo menos, reduzir o capex de manutenção, que, por sua vez, refletirá em menor produção. A BHP Billiton, a Rio Tinto e a Freeport esperam muito menos gastos em 2015 em comparação com 2014. E isso se traduzirá em produção mais baixa. Por isso não esperamos que a demanda diminua. Nós acreditamos que a China ainda consumirá quantidades substanciais de cobre, mas, ao mesmo tempo, a produção deverá cair, favorecendo uma recuperação dos preços do cobre em 2015. Você mencionou queda dos preços. Além disso, interrupções em minas ameaçam acabar com o excedente de produção global. Na quarta-feira, os estoques de cobre subiram 3,6%, superando as 300 mil toneladas pela primeira vez em um ano. Será que deveríamos nos preocupar? Nós não deveríamos estar necessariamente preocupados, porque este aumento nos estoques provavelmente é consequência do fato de que alguns dos estoques invisíveis tornaram-se visíveis. Alguns estoques que estavam fora de bolsa foram trazidos de volta. A demanda mais baixa não é novidade, portanto, os estoques estão aumentando. A questão é mais numérica em relação aos estoques invisíveis. E algumas pessoas estão preocupadas que isso possa levar a uma desaceleração da demanda, mas essa não é necessariamente a realidade. A realidade é que nem todos os estoques existentes no mundo estão na bolsa. Uma grande parte desses fornecedores estão invisíveis e, quando eles se tornarem visíveis novamente, poderemos ver um salto nos estoques visíveis. E achamos que isso é o que está acontecendo, e não um reflexo da redução da demanda. Isso é apenas um reflexo de algo que anteriormente era invisível e que de repente se tornou visível. Podemos continuar um pouco mais otimistas com as notícias de afrouxamento monetário na China ou o cenário continua incerto? Nós não estamos pessimistas em relação à China e não temos sido durante os últimos anos.
A política de afrouxamento que a China está implementando vai ajudar a economia. Recentemente, o governo anunciou uma meta de 7% de crescimento do PIB, que ainda é positiva porque, mesmo no ano passado, muitos analistas estavam preocupados que a China desaceleraria para 6%, 6,5%, mas no final o crescimento do PIB ficou em torno de 7,5% no ano passado. The GDP growth was around 7.5% last year. Este ano, mesmo que o crescimento caia para 7%, ainda é muito bom patamar. Obviamente, isso significa que a demanda da China continuará forte para o cobre. Mas saberemos um pouco mais sobre isso quando o governo lançar seu próximo plano quinquenal. Vamos ver que tipo de projetos de infraestrutura o governo pretende implementar nos próximos 5 anos. Nós vamos ter mais detalhes em termos de números, mas não esperamos uma grande desaceleração na demanda. Achamos que o cobre talvez não seja o metal industrial mais favorecido este ano. Mas os preços atuais estão muito baixos e não refletem totalmente o cenário fundamental. Obrigada pela participação, Simona. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos com mais notícias sobre commodities aqui na Dukascop TV. Até mais.